Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar orando. Senhor, nós somos muito gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pelo dia que se encerrou, pela noite que se inicia. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado, Pai, pela Tua santa providência nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelo teto sobre a nossa cabeça, sobre a cama macia para dormir. Obrigado, Deus. Tudo vem de Ti. Abençoa-nos nesse tempo difícil de epidemia, de Covid-19. Colocamos todo o mundo nas Tuas mãos, suplicando, Pai, a reversão desse quadro tão caótico e o fim desta pandemia. Abençoa-nos agora a ouvir a Tua mensagem, prepare o nosso coração para que aprendamos de Ti. Quanto a mim, Senhor, coloco nas Tuas mãos para ser mero instrumento Teu. Usa-me segundo a Tua vontade. E, Pai, perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, perdoa-nos das nossas palavras infelizes, dos nossos pensamentos pecaminosos, das nossas atitudes pecaminosas. Perdoa-nos, ó Pai, da omissão de sabermos fazer o bem e deixarmos de fazê-lo. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Meus irmãos e minhas irmãs, caso caia ou desligue, enfim, nós estamos iniciando uma tempestade, um temporal aqui em Blumenau, na região que nós estamos transmitindo. Então, pode ser que, de repente, acabe a energia ou acabe, enfim, né, a internet caia. Então, estou avisando de antemão caso aconteça, né? Pode ser que, mas na medida possível tentaremos fazer esta live até o final. Você pode deixar o seu pedido, o seu motivo de oração nos comentários, que logo após o estudo nós oraremos. Não esqueça de deixar o seu boa noite, o seu oi, para enviarmos um abraço ao final também. Então vamos lá. Atos 4, de 32 até o 35. Atos 4, de 32 até o 35. Atos 4, de 32 até o 35. Ó, Dona Zeni, vou usar a Bíblia do celular, Dona Zeni, aqui, que é mais prático, mais fácil, Dona Zeni. Vamos usar a Bíblia digital, aqui, a Bíblia do celular. Um abração, viu, Dona Zeni? Bíblia do celular. Atos 4, de 32 até 35. A Dona Zenina é muito fã que usa a Bíblia do celular. Ela ficava brava comigo quando eu usava a Bíblia do celular. Então vamos lá. Atos 4, de 32 até o 35. Estamos diante de mais um sumário, de mais um resumo. O primeiro nós tivemos lá no final do capítulo 2 de Atos, né, um resumo ou um sumário, e agora nós estamos de novo diante de um resumo, de um sumário. E eu vou ler o texto e vou tentar exemplificar aqui o que seria um sumário. Então vamos lá, Atos 4, de 32 até o 35. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Bom, o sumário ou resumo era um recurso, uma ferramenta literária que os historiadores da época de Lucas usavam, né, nas suas obras quando eles queriam ganhar tempo.
Então, eles queriam resumir detalhes. Seria mais ou menos assim, se nós fôssemos detalhar as nossas férias, né? Você tirou 30 dias de férias e você quer detalhar para contar para alguém. Não ficaria muito longo se você usasse todos os detalhes? Olha, eu acordei às 4 da manhã, aí eu carreguei as malas no carro, nós saímos por volta de 5 da manhã, eu verifiquei se as janelas estavam trancadas, eu fechei o gás, aí nós viramos na rua X, Y, aí nós nos perdemos pelo caminho, paramos para tomar café da manhã no posto e assim sucessivamente, né? Aí chegamos na praia, pegamos aquele congestionamento enorme e assim vai, né? Se for mês de janeiro, então, e você tentar ir lá para Bombinhas, né? Que você tem que passar por Porto Belo, você pode sair 3 horas da manhã de casa para chegar meio-dia na praia, né? Que o trânsito é uma loucura na alta temporada. Mas ah, brincadeiras à parte, o que é o sumário? Para que serve? Para você fazer uma visão geral, sem precisar detalhar, uma maneira de ganhar tempo, mas sem deixar de citar a história. Então, geralmente, você vai dizer às férias assim: olha, nós saímos de férias no dia tal, aí nós ficamos um pouco no litoral, demos uma volta nas praias, e então nós fomos visitar a sogra, o sogro, e no final, voltando para casa, a gente deu uma estendidinha lá numa cidade que tem um amigo nosso. Aí chegamos final de semana, desarrumamos as malas e nos preparamos para iniciar o trabalho. Não, a gente não faz assim. Então veja, nós também usamos sumários, nós também usamos resumos. É isso que Lucas faz. Então esse seria um bom exemplo de resumo, de sumário. Se fosse fazer um sumário do isolamento social, né? Eu estou comendo, engordando, engordando, comendo, e assim seria um bom resumo do isolamento social agora do Covid, né? As roupas estão ficando menores. E estamos, então, diante de um outro sumário, de um outro resumo, ou seja, para se ganhar tempo, para mostrar de uma maneira resumida a vida e a prática da igreja de Atos. Nós já tivemos, lá em Atos capítulo 2, o primeiro sumário, né, um sumário importante, um resumo importante, e nós temos agora esse sumário que vai tratar um tema parecido com o do capítulo 2. Só que aqui no capítulo 4 ele é um pouco mais específico, tá? Que é sobre essa questão da partilha. Versículo 32 diz que a vida daquela comunidade partia de um pressuposto de unidade. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é nós querermos que todas as pessoas sejam iguais, tenham comportamentos iguais, pensem igual, enfim. E aí não é esse o sentido de unidade. Uniformidade é diferente. Unidade é ter pessoas com pensamentos diferentes, com roupas diferentes, com estilos e personalidades diferentes, mas com algo maior que as une. No caso, o amor a Cristo, o Espírito Santo, a dedicação cristã. Então, da multidão que creram, era um o coração e a alma. Ou seja, não eram uniformes. Cada um tinha a sua particularidade. Mas isso era colocado de lado, porque a comunhão, o adorar a Cristo juntos, o viver em comunidade era mais importante do que as suas pessoalidades. Você quer ver uma coisa que acaba com a igreja? Quando nós colocamos os nossos motivos e planos pessoais acima dos planos e motivos coletivos. Então, quando nós queremos viver os nossos sonhos, os nossos ideais, o meu jeito, quando é o seu plano de vida que você quer impor em detrimento àquilo que é comunitário, então nós temos um defeito. Isso geralmente traz muito problema para a igreja. Então, nós temos que pensar sempre comunitariamente, né? O coração e a alma era um. Então, podemos dizer aqui que esses dois termos não são sinônimos, tá? No mundo antigo, para o hebreu, e até um pouquinho, né, para essa influência greco-romana que já havia, mas se pensarmos aqui no público hebreu, no público da Palestina, o coração não era a sede dos sentimentos. Talvez você tenha pensado, eu também por muitos anos pensei isso, né? Até que eu comecei a ler e estudar um pouco do costume da época. O coração para eles era a sede da razão, não era a sede dos sentimentos.
Então, coração no Novo Testamento não tem a ver com local das emoções, mas com local da razão. Então, dizer que um era o coração e uma era a alma, era dizer que a vontade, a disposição, a razão, ou seja, o pensamento e a prática, a disposição e aquilo que eles pensam, era um. Ou seja, eles julgavam maior o cristianismo, o que os unia comunitariamente, do que as suas individualidades. E aqui entramos num segundo ponto importantíssimo, é a comunhão mais extremada possível, a comunhão de amor que levava à partilha. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Então, já falei sobre isso no primeiro sumário que nós estudamos lá em Atos 2, né? O senso cristão e a compreensão do amor de Cristo e esta liberalidade que eles tinham levava a uma partilha de bens. Tudo lhes era comum. Esse texto, de maneira nenhuma, quer dar margem para qualquer ideologia marxista ou comunista a partir da Bíblia, né? É um comunismo cristão a partir da Bíblia, seria anacrônico. Seria tentar forjar uma ideologia do presente para fazer uma interpretação no passado. Não estava em voga nessa comunidade cristã nem Marx, nem John Locke, nem Engels, Gramsci, tampouco estava na mente dessa comunidade Adam Smith, ou John Locke, ou Montesquieu, etc. Não havia nenhuma concepção dessas modernas, tá, que nós temos hoje, de comunismo, socialismo, neoliberalismo, capitalismo, etc. Isso é indiferente. Tentar forjar uma interpretação desta ao passado é um erro hermenêutico, é um erro de interpretação bíblica. Tá? A comunidade não tinha em mente nem comunismo, nem capitalismo. O que havia era um temor a Deus e uma compreensão tão grande da comunhão que aquelas pessoas que tinham posses e propriedades, vendo aqueles outros que não tinham, equalizavam. O termo é equalizar. Eu não gosto do termo igualdade social. Nós não temos que ter igualdade social. Nós temos que ter equidade social. É tratar os iguais, né, naquilo que eles precisam e os desiguais naquilo que eles precisam. Né? O próprio direito não fala em igualdade, fala em isonomia. Né? Os desiguais na medida da sua desigualdade, os iguais na medida da sua igualdade. Né? Tem uma ilustração bonita sobre isso, que tem uma cerca e o pessoal está jogando futebol. Né? Aí tem caixas que são da mesma altura distribuído para as pessoas. Né? E aí o que é menorzinho não consegue enxergar de qualquer maneira, porque a caixa é da mesma altura para todos. O altão fica muito alto e o médio enxerga só um pouquinho mesmo. Mas aí a ilustração de baixo é uma caixa maior para o menorzinho, uma caixa menor para o maior e uma caixa média para o médio. Aí todos conseguem ficar na mesma altura para assistir aquele jogo de futebol por entre a cerca. Né? Uma ilustração bacana, uma charge, né, que mostra a diferença entre igualdade e equidade. Então, o que havia aqui era uma equidade, uma equalização, a maneira de tentar chegar numa mesma frequência. Quem tinha mais se desfazia para que aquele que não tivesse ficasse equalizado, ficasse na mesma medida, na mesma altura, equidade social. Este é o princípio de comunhão da igreja cristã do passado aqui, não tem nada a ver com comunismo ou capitalismo e etc. Tudo lhes era comum, não tinha mais o meu, agora o ideal era o nosso, nossa casa, né? Nossos bens. O eu acabava sendo suplantado pelo nosso. É o princípio comunitário que deveria reger as nossas vidas hoje também. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Uma outra tradução possível para abundante graça, havia neles um espírito extremamente generoso. Seria uma possibilidade também. Tá? Esse testemunho que os apóstolos davam é para fazer contraste com aquela própria reprimenda que eles sofrem do Sinédrio, no texto que nós estudamos anteriormente. Então, eles são duramente exortados a não falar mais o nome de Jesus. Eles continuam pregando o nome de Jesus e Deus continua operando milagres através dos apóstolos.
e neles havia abundante graça. Então, dizer que Deus era gracioso, mas também dizer que havia um espírito generoso, né? Essa ideia, eram generosos. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Veja, isso aqui não é um tópico, nem teológico, nem hermenêutico, para dizer que não tem que ter propriedade privada. Tá? Tanto que o próprio capítulo 2 fala que eles se reuniam de casa em casa. Então, não é essa ideia de extirpar a ideia de comunidade privada. Né? A Bíblia não entra nessa discussão. Aliás, quem usa a Bíblia para justificar direita ou esquerda, na minha opinião, é muito infeliz politicamente. Né? Eu acho que não é um preceito bíblico discutir ideologia política. A Bíblia não tem essa pretensão. A Bíblia, é o livro inspirado, é a palavra de Deus. Então, não adianta você querer flexioná-la de um lado para o outro, que dá em nada. Né? Bobagem fazer isso. Mas qual que é a ideia aqui? Novamente reforçando o que eu já disse, equalização social, equidade social. Então, tinham ricos que eram convertidos pelo Espírito Santo, pessoas com muitas posses e propriedades. E tinham pessoas que iam para a comunidade cristã extremamente pobres, que não tinham casa, que tinham pouquíssimas roupas, que viviam desamparados. O que essas pessoas extremamente ricas faziam? Desfaziam de propriedades, de casas, enfim, para que aqueles que não tinham também tivessem. Essa é a ideia aqui. As pessoas eram generosas, extremamente generosas, a ponto de desfazer de propriedades próprias, privadas, para que aquele que não tinha fosse suprido nas suas necessidades. É o princípio máximo da generosidade e da comunhão. Hoje a gente acha que comunhão é fazer almoço em igreja. Nossa, pastor, vai ter um momento de comunhão depois do culto. Ah, é? Quem que vai vender a casa para distribuir para aquele que não tem? Não, pastor. Que vender casa? A gente vai fazer um pastelzinho. E tem gente que quer vender o pastelzinho ainda, fazer caixa na igreja depois do culto, né? Aí é para acabar com o mundo mesmo, né? Pô, pastor, vamos ter um momento de comunhão. Ah, é? Quem que vai distribuir aquela herança que recebeu aí para o pessoal da igreja aí que está passando dificuldade? Não, não. Aqui a gente vai fazer um churrasquinho. Então, a gente usa um termo muito reduto e diminuto para a ideia de comunhão. Porque é incômodo isso. Daqui a pouco eu vou ler para vocês um texto do Calvino, do João Calvino, e vai cutucar bem a gente. Então, o princípio da comunhão não é ficar fazendo comida em igreja depois de culto. Não é uma vez por mês, uma vez por ano, no dia da família, fazer uma gincana e cada um leva um prato e um refrigerante. Nossa, que comunhão maravilhosa que nós temos, pastor. Uma vez por ano a gente enche o bucho de maionese e frango assado. Isso é 1%, né? O difícil é esta comunhão aqui de Atos. Difícil é olhar para Atos e falar, poxa, a nossa comunhão é complicado. Você ter um bem e desfazer para que aquele que não tenha fique equalizado, fique à mesma altura que você, ai, dolorido, né? Mas é o que o texto diz. E com isso, olha que interessante. Cumpre-se aquela primícia do Antigo Testamento de não haver pobre em Israel. Deus tinha esse ideal de não haver pobreza entre o povo de Israel, pois nenhum necessitado havia entre eles. O poder transformador da comunidade cristã, né? Ou seja, a comunidade em equidade, em reciprocidade, não tinha miséria. É estranho uma comunidade cristã de contrastes. Uma pessoa chegando de BMW na igreja e o outro chegando a pé, cansado, porque não tinha nem para o transporte público. É uma imagem estranha dentro de uma comunidade cristã, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Versículo 35. E depositavam aos pés dos apóstolos as propriedades que eles vendiam, né, e traziam os valores correspondentes, pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja, à medida que alguém tinha necessidade. Não é também criar uma comunidade hippie, né? Não, mas vamos fazer de tudo que a gente tem, comprar um terreno no meio do mato, construir umas casinhas de madeira, aí nós vamos viver lá em comum, fazer uma comunidade meio hippie, meio... Lá em São Lourenço, em Minas Gerais, tem muito disso, né? Tem umas comunidades alternativas, né?
tem nada a ver com isso aí também, tá? Não tem ideologia nenhuma. À medida que se tinha necessidade. Tá? Então, à medida que apareciam as necessidades, os apóstolos eram munidos da administração desse dinheiro que era levado até eles para promover esta equidade social. Tá? Então, temos neste sumário que acaba tratando mais desse tema, porque daí esse sumário acaba introduzindo a oferta de Barnabé, a oferta de José, lá de Chipre, né? E depois o pecado de Ananias e Safira, que é o assunto da nossa próxima live. Então, na próxima live, nós vamos falar do exemplo prático, né, de Barnabé, que faz isto, e depois de Ananias e Safira, que vão ter um problema por causa disso. Aliás, um texto difícil esse de Ananias e Safira para nós trabalharmos, né? Um texto, eu acho um texto extremamente difícil. Tem muita dificuldade de interpretação desse texto, mas com a graça de Deus a gente vai falar sobre ele também. Eu quero concluir com as palavras de Calvino, então, no comentário que ele faz sobre Atos nesses versículos. Então, João Calvino, ao comentar esse texto, ele faz um comentário. Diz assim João Calvino sobre esse texto que nós acabamos de estudar. Seria preciso que tivéssemos corações mais duros do que o aço, para não sermos tocados pela leitura desta narrativa. Naqueles dias, os crentes davam abundantemente daquilo que era deles. Hoje, não nos contentamos em guardar egoisticamente aquilo que é nosso, mas insensíveis queremos roubar os outros. Eles vendiam seus próprios bens naqueles dias. Hoje é o desejo de possuir que reina supremo. Naquele tempo, o amor fez com que a propriedade de cada homem se tornasse propriedade comum para todos os necessitados. Hoje, a desumanidade de muitos é tão grande que, de má vontade, concedem que o pobre more nesta terra e desfrute a água, o ar e o céu juntamente com eles. Palavras de João Calvino em seu comentário a Atos dos Apóstolos, né? Eu retirei esse texto do comentário de John Stott, chamado Mensagem de Atos até os Confins da Terra, e eu postei aí na página da igreja, tá? Então, se você der uma olhadinha aí antes do vídeo da Marília, dos cânticos, eu postei o texto e a referência. Então, palavras do reformador João Calvino para nós, e eu acho que a interpretação desse texto vale para os dias de hoje também. Nós deveríamos pensar seriamente sobre isso. É difícil? É incômodo? Claro que é. Mas seria o ideal para a comunidade cristã, ao menos, tentar viver a comunhão um pouco mais além. Essa equalização social é responsabilidade nossa. Amém. Amém difícil, né? A gente dizer amém, assim seja. Dizer, olha, eu assino embaixo, eu concordo. Eu vou fazer isso a partir de agora. Cuidado ao falar amém, que aí você está se comprometendo a fazer. O amém não é ponto de interrogação ou ponto de exclamação. O amém é como se você estivesse assinando um contrato e registrando firma, dizendo que você vai cumprir aquilo que a Escritura diz. Então, tenha convicção para dizer amém. Vamos aos nossos motivos de oração. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Enquanto eu vejo aqui os que estão aparecendo. Então vamos lá. Pedido de oração da dona Zeni, lá de Xanxerê. Ela pede oração pela sua amiga Zulmira, que está internada na UTI. Nosso irmão Carmelito Zimmermann, ele pede oração por todos os irmãos da igreja presbiteriana. Nosso irmão Diácono Osni pede oração por todos que precisam de cura de suas enfermidades. Pede oração pelo seu tio João Antônio, pelo Cristiano, pela Cristina e pela Karim.
Karim ou Karim? Acho que é Karim, né? Agradece também pela melhora do William, que estava com Covid. A nossa irmã Léo pede oração por todos os seus filhos, toda a família. A nossa irmã Solange também pede oração pela sua amiga Zulmira e pelo José Luiz, que está na UTI em Xanxerê. O presbítero Max pede oração pelo seu amigo, pastor Júnior, que fez mais um cateterismo e está internado em Florianópolis. Então, oramos pelo pastor Júnior, que sofreu novamente um infarto. Também pela sua esposa Neide e pelas suas filhas. Pede oração pela Bernadette, nossa irmã Bernadette, mãe do presbítero Tiago, que foi diagnosticada com Covid. Olha, então vamos orar pela Bernadette, mãe do Tiago, do Mateus, da Maria, né? Esposa do Silvio. Então vamos orar pela nossa irmã Bernadette, que está com Covid. Pede oração por ele, pela sua família. Está em processo de mudança do seu local de trabalho para a cidade de São Bento do Sul e Mafra. Então que Deus abençoe o Max nesse novo desafio. Então orar por esta mudança de local de trabalho e também pela vida profissional do presbítero Max. A irmã Solange, nossa amiga lá de Xanxerê, também pede oração pela sua vida, agradece a Deus a saúde dela, dos filhos, e agradece a Deus por tudo. Nossa irmã Rosana Rebelo pede oração pelos missionários. Nossa irmã Letícia pede oração pela sua prima Norma, com suspeita de Covid, e pela Ivanilde, que está fazendo tratamento de quimioterapia. Então, são os nomes, os pedidos que aparecem aqui para mim, nós vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela vida da dona Zeni, do seu Dino, da Ana, abençoe, ó Pai, todos eles, cuida de todas as suas necessidades. Em especial, nós suplicamos pela vida da Zulmira, que está internada na UTI, tenha misericórdia desta vida, ó Pai. Que a tua graça, o teu infinito amor esteja com ela. Nós suplicamos também, ó Deus, pela vida do diácono Osni, da nossa irmã Valéria. Pedimos por toda a sua família e por todas as famílias que passam por momento de enfermidade. Em especial, suplicamos pelo João Antônio, pelo Cristiano, pela Cristina, pela Karen, suplicando, ó Pai, a tua bênção e a tua cura. E agradecemos, ó Deus, pela melhora do William, que estava com Covid. Guarda, ó Pai, o diácono Osni e todos os seus familiares. Senhor, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Léo, pela vida do presbítero Max, por esse momento de mudança de local de trabalho, de desafios comerciais. Abençoe o presbítero Max, abrindo as portas, que ele seja próspero na sua vida profissional, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Abençoe a nossa irmã Léo também, cuidando e fortalecendo. Deus eterno, nós colocamos diante de Ti a vida da Ana, a vida da Ellen, do Fernando, do Max William, da Ana. Toma, Pai, todos os filhos da Léo nas Tuas mãos, abençoando-os, dando sabedoria, cuidando da mente e do coração de cada um deles. Abençoe muito esta família, Pai, sobre todas as suas necessidades. Pai, abençoe a nossa irmã Solange, agradecemos pelo Teu cuidado na vida dela, dos seus filhos, e intercedemos. Reforçamos nosso pedido pela Zulmira, pela vida do José Luiz, ambos internados na UTI em Xanxerê. Tenha misericórdia destas vidas, ó Pai. Deus, continuamos em oração pela vida do Teu servo, o pastor Júnior, que ele se recupere, ó Pai, desse procedimento, o cateterismo, que ele fique bem, para a honra e glória do Senhor. Guarda, ó Pai, guarda a sua saúde. Abençoe também a Neide e todas as filhas, toda a família do pastor Júnior, Pai, sejam abençoados por Ti nesse momento de enfermidade. Pai, nós suplicamos pela vida da Bernadette, a nossa irmã querida, nossa irmã amada, diagnosticada com Covid. Suplicamos, ó Pai, a cura dela.
a reversão deste quadro, para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Toma nas tuas mãos, cuida dela, ó Pai, e que ela fique boa, Deus, sem nenhuma sequela, que ela fique bem, para a honra e glória tua. Abençoe a nossa irmã Bernadette e abençoe toda a sua família também, ó Deus. Abençoe o Silvio, abençoe a Maria, abençoe o Mateus, abençoe a Dani, abençoe o Tiago, abençoe a Gláucia, abençoe a Valentina e a Catarina e toda a família da Dona Bernadette e do Silvio, Pai. Ser misericordioso com eles, suprindo todas as suas necessidades e todas aquelas pessoas, ó Pai, que foram diagnosticadas com Covid. Que tua graça e o teu amor esteja com eles e com elas. Senhor, nos lembramos dos missionários que estão enfrentando um momento muito difícil devido à epidemia. Te louvamos pela vida desses homens e mulheres que vivem o teu evangelho da maneira mais pura, mais simples e mais importante, que abrem mão de tudo para levar a palavra, muitas vezes a lugares longínquos, lugares onde a sua vida até corre risco, e o Senhor tem levantado esses homens e mulheres. Eu peço, Pai, que o Senhor supra-os nesse momento tão difícil, abençoando, guardando, fortalecendo, e a nós como igreja, que tenhamos um coração missionário, ofertando, orando, apoiando a obra missionária com oração e também com oferta. Pai, abençoe a Rosana Rebelo, abençoe toda a sua família, cuida deles, supre todas as suas necessidades, guarda-os e livra-os de todo o mal. Pai eterno, pedimos também pela vida da Letícia, do presbítero Ricardo, pela vida de todos os seus filhos, suplicando a tua bênção e o teu cuidado. Em especial, Pai, pela saúde da Norma, com suspeita de Covid, e também pelo tratamento de saúde da Ivanilde, de quimioterapia. Pai eterno, cuida destas tuas servas. Pai de amor, que a tua infinita graça esteja com elas, fortalecendo e curando segundo a tua vontade. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os irmãos e irmãs que estão participando desta transmissão e aqueles que assistirão depois também pelo YouTube, pelo Facebook, que a Tua graça, o amor, a Tua providência esteja sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os abraços. Caso você ainda não tenha comentado, você pode deixar um oi para a gente conseguir enviar um abraço para ti, tá? Eu só consigo saber se você assistiu a live, está assistindo agora ao vivo, né? Se você deixar um comentáriozinho. Então, boa noite, Diácono Osni, boa noite, irmã Valéria, Deus lhes abençoe, um grande abraço. Boa noite, Solange, a nossa amiga de Xanxerê, um grande abraço para ti, Deus lhe abençoe. Boa noite, Benedita Domingues, é a nossa amiga, irmã lá de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, Deus lhe abençoe. Santa paz de Deus para ti também, aí em Mogi Guaçu. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Boa noite, Hanna. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Rogério Andrade. Que Deus lhe abençoe muito. Um grande abraço. Boa noite, Denise. Boa noite, Marília. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado, viu, Marília, pelos momentos de canção. Um momento abençoado para as nossas vidas. Boa noite, Dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana Paula. Que Deus lhes abençoe muito. São os nossos irmãos, membros da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Rosana Rebelo. Um abração para ti, que Deus lhe abençoe muito. Boa noite para a Aline, que está ali no sofá assistindo a live. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema, sempre ligadinha conosco. Deus lhe abençoe. Um grande abraço. Boa noite, Raquel Rebelo, que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti, uma boa noite. Boa noite para o nosso irmã Diomar Pérez, que Deus lhe abençoe. Ela nos assiste lá de, acredito que seja de São Paulo, né? Que o Max havia citado. Sou de São, eu acredito que seja de São Paulo. Então, Deus lhe abençoe. Um abração, viu, Diomar? Muito obrigado pela companhia. Um abração para ti, para toda a família. Boa noite, Rose Andrade. Um grande abraço para ti. Deus lhe abençoe, né?
Família Andrade sempre em peso assistindo a nossa live. Boa noite, tia Clarete, a nossa tia lá de Mogi Guaçu. Deus lhe abençoe muito. Um abração para a senhora, um abração para o tio Zé, para a Priscila, para o Dudu, para a Daia, para o André, para o Andrezinho, para a Laura, né? Que Deus abençoe muito. Um abração para o Alessandro também, para toda a família. Que Deus lhes abençoe. Vou mandar um abraço para minha sogra também, que eu nunca sei se ela está assistindo ou não, pois ela me cobra. Então, um abraço para a sogra e para o sogro. Boa noite, Anne Caroline. Boa noite, Alisson. Obrigado pela companhia. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, seu Osias Costa. Um grande abraço para ti, para a esposa. Deus lhes abençoe em Rio dos Cedros. Boa noite, Carmelito Zimmermann. Boa noite para nossa irmã Marina. São membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, sempre conosco também assistindo a live. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Um grande abraço. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Claudete Bittencourt, que Deus lhe abençoe. Nossa irmã também de Itapema. Um grande abraço para ti, para o esposo, para toda a família. Ah, aqui tem uma correção aqui. José Luiz é o sobrenome da Zulmira. Ah, tá. Eu achei que era duas pessoas. Então, na verdade, José Luiz é sobrenome da Zulmira, que está internada, né? Mas se tiver algum José Luiz doente, é bom que a gente já orou por ele também, né? Já garantiu, né, seu Dino? Que Deus abençoe o José Luiz da vida aí. Boa noite, Gilberto Palharim. Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Um grande abraço para ti e para toda a família. Bom, são esses os nomes que apareceram aqui para mim. Então, quero mandar um abraço para nossa irmã Antônia, que sempre assiste a live, dá uma curtida, né? Um abraço para todos os irmãos e irmãs que assistirão no YouTube também. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia, ainda que não ao vivo, né? Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor e orem por mim, tá? Para fazer esse estudo no texto de Ananias e Safira, é um texto difícil, então ore para o Espírito Santo me dar sabedoria do alto para falar desse texto tão difícil do Novo Testamento, tá? Mas vamos lá, encarar o desafio e interpretar a Escritura como ela quer ser interpretada. Então, receber a bênção de Deus. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, voltamos amanhã às 20 horas. Um abraço a todos e a todas, uma excelente noite.